Olá pessoal do Calçadão, aqui é Ricardo Gimenez de novo com vocês. Agora a novidade vai ser essa aqui, ó. Atrás de mim vai ter sempre um quadro de algum escritor, algum poeta que tenha relação com o movimento de esquerda, que tenha relação com políticas progressistas, pode ser latino-americano ou mundial. Aqui atrás de mim agora está César Vallejo, poeta peruano, comunista, grande sujeito e vai estar nos acompanhando pelos próximos vídeos. A gente está aqui para falar um pouquinho de política com vocês, como sempre. E o nosso tema de hoje é o Fernando Haddad. Não é novidade para ninguém que acompanha o Calçadão que a gente aqui tem uma admiração muito grande por Fernando Haddad e um entusiasmo pela sua administração, desde o seu início. A gente já escreveu alguns artigos no blog, compartilhamos sempre na nossa página do Facebook coisas importantes do Fernando Haddad e da sua administração em São Paulo. Então, nós acreditamos que é cada vez mais comum hoje em dia, a partir da quebra de paradigmas que o próprio Haddad tem feito na Prefeitura de São Paulo, é cada vez mais comum a gente ouvir as pessoas falarem o seguinte: Haddad é o novo PT. Bom, a gente aqui do Calçadão não concorda muito com isso não. A gente acha que o PT não tem novo nem velho. O PT é o PT. Foi criado, tem a sua história, tem a sua forma de organização, de proximidade com os movimentos sociais, de diálogo com os movimentos sociais e criou uma marca lá nos anos 90, quando começou a administrar cidades, estados e depois chegou na presidência da República, que é governar com o diálogo com as pessoas, mas governar para incluir as pessoas, inclusive os mais pobres. Essa é a marca do Partido dos Trabalhadores. Orçamento participativo e todas as coisas que foram criadas nos anos 90. Então, o PT não tem velho nem novo, ele está sempre inovando na política. Então, Haddad, na opinião do blog Calçadão, não é o novo no PT, e nem o novo PT. Haddad é a novidade política do momento, nascido de dentro do PT. E só o PT e os outros partidos progressistas é que podem criar figuras como Fernando Haddad, porque está dialogando com as pessoas, tem sensibilidade para ouvir o que as pessoas precisam, tem sensibilidade para enxergar o momento, para trazer coisas importantes, inclusive de administrações do exterior para dentro do Brasil. Então Haddad, na opinião do Calçadão, não é o novo PT. Haddad é o novo na política, nascido do PT. E vamos fazer justiça. Não é só agora na Prefeitura de São Paulo que o Haddad é novidade administrativa. Ele vem sendo novidade administrativa desde a época que ele era ministro da Educação. Se você pegar a história do Ministério da Educação, talvez nos últimos 50 anos, o seu ministério tenha sido o mais frutífero e o mais profícuo. Ó, daria para falar aqui 5 minutos sem parar das realizações que o Fernando Haddad fez à frente do Ministério da Educação. Só para citar alguns: a reforma do Enem. Hoje, quase 6 milhões de brasileiros podem disputar vagas nas universidades federais sem precisar sair da sua cidade. Prestam o Enem e concorrem a vagas nas universidades federais. Expansão das universidades federais para que o Enem pudesse ter esse sucesso também é obra do Fernando Haddad. SISU, reforma do FIES, cotas para negros nas universidades. Ou seja, se você pegar a participação da população brasileira nas universidades antes e depois do Haddad, você vai ver um movimento de ascensão, de amplas massas podendo participar do processo educacional. Não é à toa que o ex-presidente Lula, quando foi lançar o seu candidato em 2012 à Prefeitura de São Paulo, lançou Haddad, porque ele já tinha naquele momento essa sensação, e essa sensação real de que Haddad é o novo na política. E na Prefeitura de São Paulo tem governado enfrentando dificuldades desde a campanha. Se a gente lembrar, ele fez uma campanha contra José Serra, do PSDB, e nos últimos anos o PSDB tem se caracterizado por quê? Por um discurso conservador, um discurso reacionário, um discurso intolerante, um discurso hipócrita, porque só fala em corrupção, mas a corrupção dos outros, e conta com o apoio da mídia para esconder a corrupção deles. Haddad enfrentou Serra com esse discurso, venceu e tem administrado contra uma imprensa que bate nele todos os dias e contra uma intolerância de uma elite paulista que já é conhecida por todos nós, e uma pequena parte, eu não concordo que seja a classe média inteira, uma pequena parte da classe média paulista que se une à elite e que não concorda com a forma como o Haddad tem governado. E como ele tem governado? Tem governado para transformar a prefeitura em uma prefeitura inclusiva, fazendo com que todas as pessoas de São Paulo possam ter o mesmo direito ao acesso à cidade, ao acesso às políticas públicas, ao acesso ao transporte coletivo, à educação. Então esse ponto de vista que o prefeito tem tentado implantar em São Paulo tem criado muitos obstáculos e ele tem enfrentado. Claro, nos últimos anos a gente tem visto um processo de criminalização do PT. Lógico que esse papel da mídia, que tem enfraquecido o PT e os seus candidatos, os seus governantes no Brasil inteiro, acabou resvalando em Haddad. A sua administração, a sua avaliação pessoal na administração de São Paulo, ela vem se mantendo baixa. Mas
todas as realizações que ele tem feito à frente da Prefeitura de São Paulo já começam a dar sinais de reviravolta, ou seja, a sua avaliação pessoal já começa a dar sinais claros de recuperação. E são 3 eixos importantes que eu acho que todo administrador público moderno tem que ter, que é o seguinte: o que ele fez em São Paulo? Recuperou a capacidade de investimento, recuperou financeiramente a cidade, a partir de uma renegociação da dívida com o governo federal. Hoje ele consegue investir, e isso está nas entrevistas que o prefeito tem feito, na sua página pessoal do Facebook, 6 bilhões de reais anuais de investimento só da própria prefeitura. E se o governo federal der uma forcinha e liberar as verbas do PAC que ainda estão contingenciadas, pode aumentar ainda em mais 2 bilhões e a prefeitura atingir 8 bilhões de reais anuais de investimento, coisa que nos últimos 15 anos a prefeitura de São Paulo não era capaz de fazer. E isso tem dado resultado em moradia, em transporte público, em todas as coisas que Haddad tem feito à frente da Prefeitura de São Paulo. Terceiro eixo, governar para as pessoas que mais precisam. Segundo eixo, desculpa, governar para as pessoas que mais precisam. E o terceiro, combater a corrupção. Desde o primeiro dia, a criação da Controladoria Municipal, enfrentando um processo de corrupção que era muito comum na Prefeitura de São Paulo, que hoje não se vê mais. Inclusive, isso tornou mais saudável a relação dele com a Câmara de Vereadores. Vou só falar um pouquinho aqui, vou ler aqui um pouquinho das novidades que o Haddad fez, só para poder lembrar. A Controladoria Municipal, que eu já acabei de falar, contra a corrupção, a transparência nas decisões administrativas, não existe mais decisão de gabinete, decisões são coletivas, são transparentes, que dá mais segurança jurídica para todo mundo, inclusive para os investidores. Restabeleceu o equilíbrio com a Câmara de Vereadores, que era comum aquelas brigas que aconteciam, que a gente via todos os dias. Buscou a reforma do IPTU, fazendo a justiça fiscal que a gente tanto luta, os mais ricos pagando mais, os mais pobres pagando menos. Só não conseguiu por quê? Vocês lembram disso? O Joaquim Barbosa, à frente do STF, e o Ministério Público entraram com uma ação e barrou a reforma do IPTU. Mas isso vai ser julgado em breve, eu tenho certeza que vai ser retomada essa reforma do IPTU, que é importantíssima, né? Não só em São Paulo, mas em todas as cidades do Brasil. E aí, aquilo que a gente já viu, né? Ciclovia, faixa de ônibus e agora a redução da velocidade. Cada vez que ele implementa isso, que são experiências que ele busca lá fora, experiências de sucesso, a elite paulista, a parte da classe média e a mídia começa a gritar contra. A coisa dá certo, eles silenciam e a Haddad vem com outro enfrentamento, com uma outra novidade. E é isso, exatamente isso. Ciclovia, faixa de ônibus, redução de velocidade, um outro tipo de zoneamento urbano, fazendo com que as construções de moradia mais populares possam se disseminar pelos bairros da cidade, não criando esse tipo de cidade que a gente está muito acostumado a ver, inclusive aqui em Ribeirão Preto, uma parte só de rico, uma parte só de pobre. Não é essa cidade que a gente quer, e Haddad é um prefeito que vai exatamente nesse sentido, de acabar com esse tipo de cidade. Ou seja, tudo isso faz com que ele seja um governo, um administrador moderno, um administrador que governa para quem mais precisa e que incomoda os poderosos. Então, a gente aqui no Calçadão tem uma posição. A gente acha que o discurso no estado de São Paulo, na capital e no estado de São Paulo principalmente, ele é um discurso monopolizado pela mídia e por um tipo de político que é geralmente representado pelo PSDB, mas outros que tem um discurso hipócrita anticorrupção, tem um discurso da bala, só bala, bala, polícia, 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 um discurso intolerante, um discurso conservador. Quem pode mudar esse discurso? Quem pode, hoje, o único político que pode mudar esse discurso é Fernando Haddad. Então, a gente acredita, e a gente tem escrito isso e vai escrever cada vez mais no blog, que todas as disputas municipais nas cidades do estado de São Paulo em 2016 têm obrigatoriamente que colocar Fernando Haddad no debate político. Tem que pegar suas experiências e trazer para a cidade. Aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, isso é fundamental. O mesmo tipo de disputa política que começa a se encenar lá em São Paulo, ou seja, o candidato do PSDB com o discurso hipócrita da corrupção, protegido pela mídia, um candidato da bala, que só fala em segurança pública, e um que vem como novidade. Novidade no sentido de que eu não sou político, eu não pareço político e eu sou o antipolítico. Bom, é esse tipo de 3 candidatos que um candidato progressista tem que enfrentar. Vai enfrentar em São Paulo, vai enfrentar nas cidades médias e grandes do estado, vai enfrentar aqui em Ribeirão Preto. Um candidato progressista, vem aí do PT ou de outro partido qualquer, tem que enfrentar esse debate. O debate com o quê? Com a experiência administrativa que nós já temos aqui, com 2 administrações progressistas que nós tivemos em Ribeirão Preto e com a experiência do Fernando Haddad. Então daqui para frente, você que vai ver o Calçadão, vai ficar acostumado, porque cada vez mais a gente vai trazer essas novidades, as novidades referentes ao Fernando Haddad, porque a gente acha que ele é o novo na política e ele é o único capaz de enfrentar o discurso conservador que tem vencido no estado de São Paulo.
Então a gente convoca você a continuar vendo o Calçadão, hoje na companhia do César Baierro, depois na companhia de outros escritores. A gente vai continuar falando sobre isso, falando sobre administração radar, que vai estar sempre presente aqui no blog. Grande abraço e até a próxima.